Quero discutir com vocês se empatia é coisa fofa de pessoas super meigas e paz e amor, sabe? Ou se é empatia para os fortes. E eu quero começar falando de alguns conceitos de uma pessoa considerada empática. Empatia tá na moda, é o que a gente chama de soft skill aí, que são as habilidades socioemocionais que as empresas estão tentando desenvolver. Já ouviu falar disso? Tem o que se chamam de hard skills, que são as habilidades consideradas tipo inglês, conhecimentos técnicos, e tem essas soft skills, que seriam essas habilidades socioemocionais de liderança, habilidades que te fazem lidar melhor com as pessoas. Vou falar um pouquinho mais das habilidades que a gente desenvolve para ser mais empático. Primeiro, vocês sabem o que quer dizer empatia? Vocês conseguem entender? A gente posta muitos conteúdos aqui no Mídia Amor sobre pessoas tendo atos empáticos, solidários com outras pessoas. Eu não sei se isso está claro para todo mundo, a relação entre atos de gentileza e empatia. Todo mundo aqui está falando o Gus, a Isabela, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro, a Jennifer também, o Douglas. Isso, é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Só que às vezes a gente confunde um pouco aquele ditado famoso, faça para o outro que você gostaria que fizesse para você, sabe? A gente confunde um pouco isso, a gente acha que empatia é a gente fazer para o outro ou se sentir como se a gente estivesse vivendo a situação que o outro está sentindo. E não exatamente, é você conseguir se imaginar tanto no lugar do outro, daquela história que ele tá contando, que você realmente veste o sapato dele, que a gente fala. A gente imagina como seria viver o que ele viveu sendo esta pessoa. Então a empatia, ela é um exercício imaginativo. Ela exige a racionalidade, porque você vai se imaginar, você vai pensar, mas ela também é um exercício emocional, quando você se conecta ao sentimento que aquela pessoa poderia ter tido naquela situação. E como a imaginação, ela nunca vai ser 100% fiel. Eu posso imaginar como o outro se sentiu. Eu não posso ter certeza. E é por isso que eu falo que empatia é para os fortes. Porque a primeira habilidade aqui que eu quero falar de pessoas empáticas é a coragem de enfrentar os próprios preconceitos e as próprias crenças para se colocar no lugar do outro, para calar os julgamentos e para ouvir, para escutar o que o outro tem para dizer. A Raquel trouxe um ponto de que a gente não tem que absorver a emoção daquela pessoa, mas precisa entender como aquela pessoa se sente sendo quem ela é. E assim, é prática, porque querendo ou não, é difícil não absorver o que o outro tá sentindo, especialmente quando essa pessoa é uma pessoa muito querida pela gente. Vocês já tiveram uma conversa difícil com algum amigo, com algum parente que tava com uma dor muito forte, seja por uma dor de luto, seja por ter terminado um relacionamento e você tinha vontade de tirar aquilo com a mão, você tava sentindo no teu peito a dor do outro? Aconteceu isso comigo esses dias. Eu tava no velório do pai de uma prima minha e teve uma hora que ela desabou e ela começou a chorar nos meus braços. E eu fiquei tão imersa, ela é uma prima tão querida, e começou a passar um filme na minha cabeça, assim, de lembrar do meu tio, as coisas que ele tinha vivido e viajado com ela, que eu comecei a sentir aquela dor. Aquela dor era minha, mas não era eu que estava perdendo o pai. E eu me coloquei no lugar dela, de como deveria ser, assim, dilacerante perder o pai, sabe? Como aquela dor deveria matar por dentro. E graças a Deus eu não vivi isso ainda, então eu só posso ter imaginado o que ela viveu, né? E esse exercício é uma prática que a gente vai fazendo, porque quanto mais a gente tentar se colocar no lugar do outro, quanto mais a gente tentar calar os nossos julgamentos, mais expert em empatia a gente vai ficar, mais corajoso a gente vai ficar. Então tem uma outra coragem que a empatia requer, que é a coragem de ser curioso e de se expor, de falar com pessoas que vivem realidades totalmente diferentes. E aqui eu até quero deixar esse desafio. Seja mais curioso. A gente está tão acostumado a falar com pessoas do nosso meio, pessoas que pensam parecido com a gente, porque é gostoso, porque é agradável, porque é confortável. Tente falar com alguém que vive uma realidade diferente, com alguém até que você nunca imaginou que poderia ser amigo.
Faça esse esforço, comece uma conversa, pergunte um pouquinho sobre a vida dela, como é a realidade. Esse exercício constante também vai te tornar uma pessoa mais empática. A gente se lembra de momentos bons que a gente viveu, que a gente se sentiu conectado mesmo, sabe? Mas ela é muito difícil naqueles momentos que a gente tem conflito, naqueles momentos que alguém parece que tá ferindo a nossa opinião, ferindo o que a gente pensa, e aí é mais difícil praticar empatia, é mais difícil você tentar calar seus próprios julgamentos e crenças quando a outra pessoa que você tá conversando tá apresentando um ponto de vista muito diferente do seu, ou que até de uma certa forma agride o seu. Por isso que eu falo que a empatia é para os fortes, porque você tem que ter coragem de ouvir o que a outra pessoa está falando, mesmo se ela estiver numa posição de ofensa, coragem para entender e acessar os seus sentimentos, mesmo se eles forem sentimentos ruins, mesmo se eles te trouxerem lembranças ruins, mas você tem que ter um certo conhecimento, um autoconhecimento daquilo que você sente, das suas emoções, para você conseguir expressar de uma maneira clara também para outra pessoa que está ali na sua frente e conseguir então tentar estabelecer uma certa conexão e tentar também ajudar a falar o que a outra pessoa está sentindo. Quando a gente coloca a conversa nesse nível de sentimento, o que você está sentindo? O que você está precisando? Fica muito mais fácil a gente estabelecer conexão, porque a gente sai um pouco do achismo, daquele campo das ideias, de que você pensa isso, eu penso aquilo. A gente se conecta real para aquilo que a gente tem por trás, para a necessidade que a gente tem por trás daquilo. E aí a gente consegue chegar em acordos de uma forma um pouquinho mais fácil. Como eu falei, é uma prática, a gente está trazendo várias práticas aqui para vocês. Tem um e-book gratuito que a gente lançou do Mídia Amor, que tem várias práticas legais. Vou colocar um link aqui depois para vocês baixarem. Prática desde criança é muito mais fácil, mas, como a gente fala aqui, é igual aprender uma nova língua. Se eu quiser aprender hoje chinês, consigo? Consigo. Eu vou demorar muito mais do que se eu aprendesse quando eu era criança, mas dá. Então, vale a pena, ainda mais se o motivo for nobre, como é o motivo da gente se conectar e melhorar as nossas relações, né? Quando a gente alinha a nossa intenção e fala, eu vou tentar, a minha intenção é se conectar. Eu não sei quem aqui recebe a newsletter do Mídia Amor, eu fiz um texto, eu tava super inspirada, porque eu tava me preparando pra live, e aí eu achei um texto que falava 6 habilidades empáticas. Ele começava com uma habilidade que era sorria. Sorria sempre, mesmo se você não estiver bem, mesmo se você não estiver feliz, porque o sorriso desarma outra pessoa que está ali brava com você. Então sorria que isso vai resolver. Você vai ser uma pessoa empática sorrindo mais. Será? Como eu falei, empatia para os fortes. E outra, a pessoa que está ali do outro lado da conversa, ela sente quando você é verdadeiro. Você não sente quando alguém é falso com você? Com alguém que tem muitas habilidades políticas de comunicação e que parece que de verdade não tá ali, tá usando palavras bonitas, tá querendo se conectar, tá sendo super simpático até, mas você não consegue acreditar de verdade no que aquela pessoa tá falando, você não consegue se conectar com aquela pessoa, isso acontece muito. Então, será que os outros também não vão perceber quando a gente não tiver a intenção real de se conectar, mas a gente só quer ser simpático para manter uma pose? Dá para perceber. Então, quando você alinha essa intenção na tua conversa e fala, gente, o que eu vou tentar fazer primeiro? A minha intenção aqui pode ficar difícil, ou eu vou ter uma conversa difícil, eu vou ter uma DR, uma discussão. Qual que é a minha intenção aqui? Quero me conectar àquela pessoa. Eu quero construir uma relação melhor. Ou pelo menos eu quero finalizar essa relação de uma forma saudável, sem carregar depois o fardinho da culpa, o fardinho da vergonha, que vai acompanhar a gente por muito tempo. Eu, pelo menos, gosto de terminar, cortar relações, sejam relações amorosas, pessoais, até de vínculos empregatícios, quem sabe, da melhor forma possível, né? Sena falou, estar aberto a todas as experiências, tem que haver aceitação positiva e incondicional. Essa aceitação, eu vou
colocar um porém. O ser empático não quer dizer que você vai concordar com absolutamente tudo que a pessoa numa conversa está te falando. Não necessariamente. O ser empático não é ser conivente, não é aceitar tudo. Você tá aberto sim pro que a pessoa tá falando, mas isso não quer dizer que você vai precisar mudar o seu discurso ou mudar a tua opinião. Não, às vezes você tem uma opinião formada, aquela opinião naquela fase da tua vida, naquele momento, ela serve para o que você pensa, ou ela é uma opinião enraizada com valor teu, você não vai mudar. E de repente você está conversando, por exemplo, com uma pessoa que tem um discurso fascista, como fazer? Você não vai mudar a sua opinião, você não precisa aceitar aquilo, mas o esforço de você se colocar no lugar da outra pessoa, imaginar o que ela pode ter vivido, imaginar o histórico dela, o que ela aprendeu, o que existem por trás daquelas palavras, é um primeiro passo para você conseguir se conectar. Não quer dizer que sempre vai dar certo, não quer dizer que a gente sempre vai ter energia, porque empatia é para os fortes, ela requer esforço sim, a gente tem que ter energia para isso, nem sempre a gente está bem, a gente precisa estar bem com a gente mesmo para oferecer empatia, a gente precisa estar com o nosso tanquinho cheio aqui dentro para poder oferecer alguma coisa para o outro, porque copo vazio não enche nada, a verdade é essa. Então, mas é uma prática, gente, é um pouquinho por dia, é se alimentando com as histórias que a gente conta no Mídia Amor, é lendo o e-book que tem várias dicas, é se conectando com pessoas que pensam diferente, é tentando observar que julgamentos me vêm na cabeça quando eu tô ouvindo uma outra pessoa ali do lado, conversando comigo. O que eu penso? Será que eu nem conheço uma pessoa e eu já faço um rótulo nela e colo na testa dela? Falo, ixi, essa aí deve ser mandona, essa aí deve ser patricinha, esse cara deve ser folgado. Eu mal conversei com ele e a partir da aparência do primeiro discurso eu já rotulei e aí fica difícil tirar aquele rótulo, né? Tudo que a pessoa falar, eu vou colocar aquele rótulo na testa dela e aí vai ser muito, muito complicado eu conseguir me conectar, porque o rótulo já tá ali. Tem tantas histórias tristes, a gente não sabe o que tem por trás, mas é muito gostoso e muito fácil a gente julgar, gente. É isso que eu tô falando. O rótulo é gostoso. Às vezes dá até aquele prazerzinho de falar mal de alguém, né? De juntar uma roda de amigos e falar de alguém. Por quê? Porque a gente quer se sentir superior, o ego fala alto. Só que essa sensação boa do ego, ela dura um pouquinho de tempo só. E a sensação de conexão, ela fica, gente. A sensação de conexão, ela é muito mais permanente, as relações duram, e relações verdadeiras baseadas em sentimentos duram muito mais do que relações baseadas em fofocas. Guardem isso na vida de vocês. Tentem praticar. Entrou numa roda de fofoca, já tem uma história do Mídia Amor na ponta da língua para interromper e falar e não deixar que isso te contamine, não entrar nesse círculo vicioso, porque isso realmente te desconecta e faz você ficar com uma cabeça cada vez menos empática e mais julgadora para o que o outro quer te trazer, né?